A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando a live de hoje um pouquinho atrasados. Nós havíamos combinado para as 19h30 e já são 15 para as 8 horas. A nossa escola bíblica online. Terça-feira passada nós tivemos um pequeno problema técnico e de forma nenhuma pudemos transmitir para vocês a nossa primeira escola bíblica. Mas para aqueles que nos ouvem, nos assistem e não estão inseridos no nosso contexto, seja na nossa denominação, nós vamos estudar esse quadrimestre, esta revista, a lei de Deus, a relevância dos 10 mandamentos, hoje. E nós vamos estudar hoje a primeira lição, a lição de número 1, que tem como título os 3 aspectos distintos da lei de Deus. Portanto, eu quero convidar você a fazermos uma breve oração e pedir também que você compartilhe com os seus amigos e aqueles que são membros da nossa comunidade, compartilhe, avisa aí aos nossos irmãos. Eu não sou muito bom de marketing, na verdade eu deveria ter avisado, comunicado insistentemente hoje durante todo o dia e acabei que negligenciando nessa parte. Mas eu quero já abraçar os irmãos que estão nos ouvindo, que estão participando. Meu amigo Erasmo, Deus te abençoe, meu irmão. Diaconisa Ivaneide, Edinã, Paulo Henrique, um grande abraço para vocês, que Deus muito vos abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Amantíssimo Deus, que se revelou plena e absolutamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que é a revelação última e plena do próprio Deus, Jesus, que nos redimiu com seu próprio sangue. Nós te bendizemos pela tua bênção, pela tua graça sobre as nossas vidas. E rogamos que nesse instante tu nos instrumentalize e cative a mente e o coração de cada um dos teus servos que agora participam desta live para aprendermos juntos da tua santa e preciosa palavra. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 1. Êxodo capítulo 20 e o versículo 1. A palavra de Deus diz-nos assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Bem, eu quero uma vez mais ressaltar, amados irmãos, que o título que permeia a primeira lição da nossa revista é Os 3 aspectos distintos da lei. E o objetivo desta lição é conduzir-nos ao entendimento do tríplice aspecto da lei de Deus ensinada em toda a Escritura Sagrada. E é de fundamental importância nós compreendermos este tríplice aspecto da lei de Deus revelada na Sagrada Escritura, para que nós compreendamos de fato a relevância da lei de Deus e a sua importância em toda a revelação
em toda a revelação bíblica. Porque muitos de nós fomos criados dentro de uma cultura evangélica sem a compreensão plena, sem a compreensão bíblica da importância e da relevância da lei de Deus. É importante também que nós nos lembremos que a revista ela vai enfatizar o decálogo, a relevância do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos da lei moral de Deus. Mas para nós entendermos de forma concisa e satisfatória a relevância da lei, a importância da lei para o nosso dia a dia, para a nossa experiência cristã, nós precisamos compreender esse tríplice aspecto da lei de Deus revelada em toda a Bíblia Sagrada. E é fundamental, visto que, como disse há pouco, nós nascemos muitas das vezes e crescemos em um contexto evangélico sem entendermos a importância da lei. E muitos de nós crescemos em uma cultura evangélica aprendendo de forma equivocada sobre a importância da lei, sobre a funcionalidade da lei, sobre a relevância da lei para a experiência cristã. Muitas das vezes, o que acontece é uma verdadeira dicotomia que os cristãos fazem, que os crentes fazem, entre a lei e o Evangelho, entre o Antigo e o Novo Testamento. No entanto, amados, nós não podemos entender que haja algum tipo de divergência, de contradição entre a lei e o Evangelho, entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa compreensão é equivocada. E para explicitar essa compreensão equivocada de muitos crentes, alguns pensam que a lei é uma realidade do Antigo Testamento e o Evangelho é uma realidade do Novo Testamento. E por essa concepção equivocada, muitos chegam, como consequência desta compreensão, chegam a afirmar que a lei era uma realidade do Antigo e que excluía a graça, ou que não existia a graça no Antigo Testamento, e que a graça, como favor de Deus imerecido para o homem, para o pecador, veio acontecer tão somente no Novo Testamento. Esse entendimento, volto a repetir, é um entendimento equivocado. Quando nós abrimos as páginas da Sagrada Escritura e começamos a buscar a compreensão bíblica da relação que há entre a lei e o Evangelho, entre lei e graça, entre Antigo e Novo Testamento, essa compreensão rasa e superficial, ela começa a ser dizimada, a ser eximida, visto que a palavra de Deus nos ensina não uma descontinuidade entre lei e Evangelho, mas sim uma continuidade entre lei e Evangelho. A lei e o Evangelho não se contradizem, não são antitéticas, mas se complementam. A lei e o Evangelho, portanto, se complementam. Devemos, então, a partir desta afirmação, exaurir da nossa compreensão, do nosso entendimento e até da nossa experiência cristã, essa ideia de que a lei é uma realidade do Antigo e a graça ou o Evangelho é uma realidade do Novo Testamento. A Bíblia é palavra de Deus na sua plenitude, na sua totalidade. Portanto,
o que nós devemos buscar na Sagrada Escritura é compreendermos o significado da lei, a relevância da lei para a experiência cristã. E o que o Evangelho de Cristo Jesus, o que o Novo Testamento nos ensina, nos revela acerca da lei de Deus. Então, para este propósito, para alcançarmos este objetivo, a nossa revista traz, na sua primeira lição, 4 tópicos que nos ajudam a compreender o ensino acerca dessa temática, os 3 aspectos distintos da lei, e entendamos então o que é a lei e o que significa a lei e a sua relação com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, é importante ressaltarmos que a lei é um assunto que permeia toda a Escritura Sagrada. Ela tem uma ênfase muito própria e peculiar no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Jamais podemos pensar que a lei é um assunto, uma temática apenas do Antigo Testamento. Ela também está a nós revelada no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele muito enfatiza o papel e a função da lei na experiência cristã. Em Romanos, em várias passagens, ele fala-nos do papel da lei. Mas há um texto bíblico, há um texto de Paulo em Romanos, muito esclarecedor para essa temática qual nós estamos tratando nessa noite. Eu me refiro ao capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos e o verso 4. Lá, São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim escreveu: porque o fim da lei é Cristo. E obviamente, amados, o apóstolo São Paulo não estava falando que a lei havia acabado, que a lei havia sido concluída, que ela estava finalizada com o surgimento do Evangelho. O termo que Paulo usa no grego, nesse versículo 4 do capítulo 10 da carta aos Romanos, é telos, que significa desígnio, propósito. De modo que o que o apóstolo São Paulo está dizendo é: o fim da lei, ou seja, o desígnio, o propósito da lei é Cristo. Porque o papel da lei é nos conduzir até ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando a Bíblia fala-nos da lei, ela fala-nos de uma forma muito genérica, muito plural. E para que nós entendamos esta pluralidade que nós encontramos na Bíblia acerca da lei, nós podemos percebê-la, no mínimo, em 3 aspectos distintos. Quando a Bíblia fala da lei, fala-nos da lei cerimonial, fala-nos da lei civil e fala-nos da lei moral. O que distingue estes 3 aspectos no âmbito da lei, no que tange a lei? O que difere a lei cerimonial da lei civil e a lei cerimonial da lei civil para a lei moral? Qual a definição, ou qual o significado e a relevância de cada uma destes aspectos da lei para nós crentes em Jesus? Bem, tratemos agora especificamente da lei cerimonial. Como o próprio termo alude, a lei cerimonial regia, normatizava vários aspectos relacionados aos sacrifícios e ritos cerimoniais na sociedade primitiva
do povo de Israel. Ou seja, a lei cerimonial, ela regia aspectos do culto, aspectos do rito religioso no Antigo Testamento, acerca de sacrifícios, de normatização de rituais, de cerimoniais litúrgicos, até mesmo no âmbito das vestimentas dos sacerdotes, a lei cerimonial regia todos estes aspectos relacionados ao rito, às cerimônias religiosas e aos sacrifícios que eram e deviam ser realizados no Antigo Testamento. E qual era o objetivo da lei cerimonial? Pois a lei cerimonial ela fora instituída pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Bem, eu posso aqui ressaltar no mínimo 2 objetivos. O primeiro objetivo da lei cerimonial era enfatizar a absoluta santidade de Deus, a excelência moral de Deus. Era impressionar o pecador, impressionar os filhos de Israel no que tange a santidade de Deus. De modo que todos aqueles ritos de purificação e todos aqueles ritos que conduziam o povo ao sacrifício no tabernáculo e depois do templo, ressaltava na consciência do povo a excelência moral de Deus, a santidade de Deus. E um outro objetivo da lei cerimonial era despertar na consciência do povo a necessidade de um mediador, a necessidade de um derramamento de sangue para a remissão dos pecados. De modo que, implícito a este objetivo, despertava e ensinava ao povo o quanto nós somos pecadores. A gravidade do pecado, a gravidade da iniquidade, da corrupção moral que permeia o coração humano, que permeia o ente humano. O fato é que esses ritos despertavam na consciência do indivíduo e na consciência coletiva a necessidade de um mediador, a necessidade de derramamento de sangue, a necessidade de sacrifício, a necessidade de propiciação para que o homem pudesse se aproximar de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, ele diz a seguinte palavra: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, todos aqueles ritos de sacrifício, todo aquele cerimonial apontava para um sacrifício sublime, um sacrifício perfeito, um sacrifício pleno. Visto que todos aqueles ritos e sacrifícios, eles eram temporais, eles eram efêmeros e eram imperfeitos e incompletos. Eu quero chamar você para lermos um texto bíblico juntos, na carta aos Hebreus, do capítulo 10, a partir do versículo 1. A carta aos Hebreus, que nós não podemos atribuí-la a Paulo, não de forma categórica, porque a epístola ela é anônima. Paulo, e se fora Paulo, não se identificou na epístola. Há várias opiniões em relação à autoria da carta, desde os pais da igreja, passando pelos reformadores. Mas eu não quero me ater a essa questão, quero só te convidar a lermos os primeiros versículos da carta, no capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: ora,
visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Observem, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele no verso 1 fala de uma lei, que era sombra dos bens vindouros. Paulo está falando especificamente da lei cerimonial, desta lei que normatizava os princípios do culto, da liturgia cerimonialística e dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento pelos hebreus. E estes sacrifícios, estes ritos e este cerimonial religioso que permeava a religião hebraica, a religião do Antigo Testamento, era apenas sombra, diz o apóstolo, ou diz o autor da carta aos Hebreus. Sombra de bens vindouros estes que se consumaram em Cristo Jesus. E o autor sagrado nos ensina, amados irmãos, nos ensina a transitoriedade desta lei, a imperfeição desta lei. Esta lei era imperfeita e incompleta, porque todas as vezes os ofertantes tinham que se aproximar com um sacrifício, aspergir o seu sangue sobre a bacia do propiciatório que estava sobre a arca da aliança, e esses sacrifícios tinham que ser repetidos, vez e mais vezes eles haviam que ser repetidos. De modo, amados irmãos, que revela a repetição por si mesma, revela o caráter imperfeito dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. E o autor, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 1, observe, capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 1, ressalta a imperfeição, a incompletude, quer dos sacrifícios, quer do ofertante. O sacerdote, no dia da expiação, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos para oferecer um cordeiro primogênito, jovem e sem mancha, no dia da expiação, para propiciar o pecado do povo. Mas todos os anos este dia se repetia. Tão somente porque o ofertante era pecador e tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo e pelo povo. E a oferta em si também não era perfeita. Nem o ofertante e nem a oferta. De modo que tanto o ofertante como a oferta, tanto o sacerdote como o cordeiro que era oferecido, era apenas sombra dos bens vindouros que se consumaram plenamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, então, é este o verdadeiro sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício vivo, perfeito e eterno. De maneira que em Cristo o sacrifício não é repetitivo. O sacrifício se consumou uma única vez e de uma vez por todas. Se consumou em Jesus.
Portanto, esta lei cerimonial que regia e normatizava os ritos e os sacrifícios do Antigo Testamento, ela era transitória, ela não era eterna. Ela passou, ela findou, ela foi abrogada. E quando o autor sagrado, na carta aos Hebreus, fala que a lei foi abrogada, ele fala especificamente deste aspecto da lei. A lei cerimonial, ela foi abrogada. Ela apenas era uma figura, apenas apontava para o sacrifício perfeito que foi consumado na cruz do Calvário. Quando João Batista viu Cristo Jesus aproximando-se do Rio Jordão para ser batizado nas águas, e quando este fora batizado pelo próprio profeta João Batista, quando o Espírito de Deus desceu sobre o Verbo de Deus em forma corpórea, e uma voz, a voz divina bradou desde o céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O profeta João Batista testificou acerca do Verbo de Deus, dizendo acerca dele e apontando para ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é este Cordeiro, o Cordeiro Santo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pleno, que ao oferecer a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, tornou-se e consumou para o seu povo uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Mas veja bem, há um segundo aspecto da lei de Deus, o segundo aspecto da lei de Deus que nós precisamos entender como ensino das Escrituras acerca da lei. Eu disse há pouco que quando a Bíblia fala-nos da lei, fala-nos basicamente em três aspectos: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei cerimonial, ela não é perene. A lei cerimonial, ela era transitória. A lei cerimonial era apenas sombra dos bens vindouros que se consumaram na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a lei cerimonial apontava para a obra que Cristo realizou e para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente por isso que o autor sagrado, no capítulo 10, verso 1, chama a lei de sombra, a lei cerimonial, de sombra dos bens vindouros que se consumou na encarnação do Verbo, na sua obra expiatória em nosso favor. Um segundo aspecto da lei revelada a nós no todo da Escritura Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, é a lei civil. A lei civil, ela tinha como objetivo reger e normatizar o comportamento das pessoas em sociedade, de normatizar as relações sociais no Estado teocrático de Israel, no Estado teocrático do povo de Deus, na sociedade hebraica do Antigo Testamento. E, portanto, ela não tem nenhuma relevância para o cristão nos dias de hoje.
visto que ela estava inserida em uma cultura específica, em uma cronologia específica, e era temporal, servia aos anseios daquela sociedade, naquele período e naquela cultura específica. Mas há uma particularidade, tanto na lei cerimonial quanto na lei civil. Enquanto a lei cerimonial remete-nos ao sacerdócio de Jesus, a lei civil remete-nos ao ofício real de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é tanto sacerdote, rei e profeta. E a lei cerimonial apontava para o ofício sacerdotal de Cristo, enquanto a lei civil apontava para o ofício real de Jesus. Se a lei civil normatizava e regia o comportamento social dos hebreus no Antigo Testamento e explicitava a vontade de Deus para os relacionamentos daquela sociedade, Deus como o rei de Israel, como o Senhor soberano de Israel, isso implica que nós podemos enxergar já como sombra, pelo menos, o ofício real de Jesus Cristo na lei civil a nós revelado. Porque Jesus é este rei que a nós é revelado na lei civil do Antigo Testamento apenas como sombra. No Evangelho, ele é revelado na sua plenitude, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o cidadão do reino de Deus deve ser regido e deve andar em conformidade com a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, há um terceiro aspecto da lei de Deus que nós devemos entender. Primeiro nós falamos que a lei, no todo da Escritura, ela remete, a três aspectos distintos. A lei cerimonial, que nós já vimos que era uma lei transitória e tinha como objetivo despertar a consciência coletiva, a consciência individual do pecador para a necessidade de um mediador, para a necessidade de derramamento de sangue para haver remissão de pecados, e portanto apontava para a encarnação do Verbo e a obra que Cristo realizou, consumando uma eterna redenção para o seu povo na cruz do Calvário. A lei civil, por sua vez, normatizava as relações sociais do Estado teocrático de Israel. E a lei moral é este terceiro aspecto da lei no todo da revelação bíblica acerca desta temática. E a lei moral, ela nos foi revelada, ou fora revelada por Deus, em síntese, no Decálogo, nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Nós lemos Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, o texto inicia dizendo que Deus falou ao seu povo. O princípio que está implícito no início do texto, lá o verso 1, capítulo 20 de Êxodo, é que Deus fala, é que Deus se comunica com o seu povo, que Deus interage com o seu povo, que Deus faz manifesto a sua vontade para o seu povo. E a lei moral, que tem a síntese revelada no Decálogo, nos 10 mandamentos, revela a excelência moral de Deus e revela a vontade de Deus para nós. A lei, ela é a expressão da santidade de Deus, ela é a expressão da vontade de Deus para nós.
visto que a lei, ela normatiza o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo. A lei moral, ela é tanto vertical quanto horizontal. Porque o que a nós está revelado é a vontade de Deus no que tange ao meu relacionamento com o divino, com o eterno, com o absoluto, que é Deus, e o meu relacionamento, os nossos relacionamentos interpessoais, o meu relacionamento com o próximo. É exatamente por isso que Jesus resume a lei em 2 mandamentos. Em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 29, quando Jesus é questionado por um escriba acerca do maior mandamento da lei, ele simplifica a lei, ele sintetiza a lei em 2 mandamentos. E ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma. E o segundo é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, percebam que quando Jesus, em Marcos 12, 29, a partir do verso 29, verso 30 e até o 32, ele responde a um escriba acerca do maior mandamento da lei, ele faz a síntese da lei e resume-a em 2 mandamentos. 2 mandamentos estes que estão relacionados ao amor. Porque há uma relação tênue entre a lei de Deus e o amor. O amor de Deus. O amor que nós devemos ter para com Deus e o amor que nós devemos ter para com o próximo. Que nós vamos ver essa relação entre lei e amor, a lei de Deus, o amor de Deus, na segunda lição da nossa revista, na próxima terça-feira. Mas a lei explicita, a lei revela que o mandamento de Deus, que a lei de Deus para o seu povo, ou a lei de Deus para o homem, a vontade de Deus para o homem, é o amor. A marca, a característica, a essência da lei é o amor. De modo que quando o apóstolo São Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 13, o versículo 8, ele diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Portanto, meus irmãos, o objetivo da lei moral era, sobretudo, nos auxiliar no discernimento moral, de nos orientar e, sobretudo, revelar ao homem os nossos deveres para com Deus e o nosso dever para com o próximo. E o nosso dever para com Deus é amá-lo com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e de todo o nosso coração. E o nosso dever para com o próximo é amá-lo na mesma medida em que amamos a nós mesmos. Na mesma medida, ou melhor, amarmos ao nosso semelhante até mesmo além do nosso amor próprio. Porque esse foi o exemplo de Jesus para nós, para o seu povo.
ao ponto de ele renunciar a si mesmo por nos amar e entregar a sua própria vida para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. A vida verdadeira, a vida em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, percebamos que quando a Bíblia fala da lei, nós devemos entender que ela fala num aspecto, ou melhor, numa perspectiva genérica. E que nós encontramos um tríplice aspecto no que tange a lei na Escritura Sagrada. A lei cerimonial, que apontava para Cristo Jesus, que era apenas sombra dos bens vindouros. Esta lei, ela normatizava os ritos religiosos do Antigo Testamento, as cerimônias e os ritos de sacrifício, que apontavam para a obra que Cristo realizou na sua plenitude em nosso favor, quando se fez homem à nossa semelhança e entregou-se a si mesmo como um sacrifício perfeito. A lei civil, por sua vez, regia as relações sociais do Estado teocrático de Israel. E a lei moral, diferente dos outros dois aspectos, o cerimonial e civil, que eram temporários, que eram revestidos de uma cultura própria e de uma cronologia própria, a lei moral, ela é eterna, porque ela expressa, ela explicita o caráter de Deus e a vontade de Deus para o seu povo. A lei moral, ela revela-nos a santidade absoluta de Deus. E, sobretudo, a nossa incapacidade de obedecê-la na sua plenitude. Porque nós somos pecadores, rendidos sob o pecado, e somos incapazes de obedecê-la na sua totalidade, na sua plenitude, na sua perfeição. Mas isso, de forma alguma, invalida a lei moral. A lei moral que tem a sua síntese nos 10 mandamentos, naquilo que nós chamamos de o decálogo, que nós podemos encontrar em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 18, 19. E encontramos também em Deuteronômio capítulo 5, é a expressão do caráter de Deus, a vontade de Deus para o seu povo, revela os nossos deveres para com Deus e o nosso dever para com o nosso semelhante. Ora, nós acabamos de afirmar que a lei moral ela é eterna. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 12, vai nos dizer que a lei é santa, que a lei é boa. E a lei, ou os 10 mandamentos, o decálogo, sendo santo, expressa o próprio caráter de Deus, a própria natureza de Deus, que é um Deus santo. Portanto, nós não podemos invalidar a lei. A lei não é um aspecto do Antigo Testamento somente. Volto a repetir, a lei moral. A lei moral não é uma realidade apenas do Antigo Testamento. E nem devemos entender que os homens do Antigo Testamento, o ser humano, os pecadores, no Antigo Testamento, foram salvos pela obediência à lei.
De forma alguma. Homens que amaram ao Senhor, amaram a sua lei. E nós podemos ver isso no próprio livro dos Salmos, o Salmo 119, que é o Salmo da lei, onde o salmista, ele louva, ele canta, ele expressa a sua alegria, o seu amor, o seu zelo e a sua devoção pela lei de Deus. Mas ainda assim, embora estes homens piedosos do Antigo Testamento expressassem o seu amor pela lei, isso não significa que eles foram salvos pela lei. A lei, embora seja santa, não justifica, não santifica. E embora ela seja justa, ela não justifica o pecador. Visto que a lei, ela é incapaz de justificar o pecador, não por causa da lei em si, porque a lei é justa, mas por causa do pecador. Nós somos injustos, somos pecadores, rendidos sob o pecado. Eu quero ler o texto bíblico juntamente com você, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 7, São Paulo nos diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Veja, irmãos, antes de eu continuar a leitura do texto, eu quero chamar a sua atenção, porque eu disse há pouco que a lei moral, ela não pode ser invalidada. Ela não pode ser depreciada pelo cristão hoje. Não é porque nós estamos debaixo da graça de Deus que nós devemos virar as costas para a lei. A lei moral, ela é santa, ela é justa, ela é boa. E, portanto, nós não devemos simplesmente, porque estamos debaixo da graça, ter esse entendimento reducionista. Porque em nenhum texto de toda a Bíblia Sagrada, há algum princípio, algum texto que nos ordene, que nos ensine a depreciar a lei, a virar as costas para a lei. De modo algum. A lei de Deus é santa, a lei de Deus é boa, a lei de Deus é justa, a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é espiritual. O problema não é a lei, o problema somos nós, pecadores. O problema sou eu, rendido sob o domínio do pecado. Agora, o que nós devemos entender é que o apóstolo São Paulo, ele fala-nos da relevância da lei para nós cristãos hoje. E a primeira importância, a primeira função da lei para o cristão hoje é que a lei revela o quanto eu sou pecador. Paulo diz claramente aqui no versículo 7, é a lei pecado? De modo algum. Mas a lei revela o meu pecado. Porque a lei diz, não cobiçarás. E quando eu olho para a lei, ou quando a lei está diante de mim, ela revela, desperta-me para a compreensão da minha pecaminosidade, da minha iniquidade. Observe o que São Paulo continua a dizer a partir do versículo 8 do capítulo 7 da carta aos Romanos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou
em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Observe, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo. O pecado adâmico, essa semente corrupta que cada um de nós carrega no gene do ser, como consequência do pecado adâmico, é tão grave, é tão doentio, que toma a ocasião de uma coisa boa que é a lei e agrava o meu pecado. Toma a ocasião de uma coisa boa, santa que é a lei, e a enferma, a adoece por causa do pecado em mim. Por causa do pecado em mim. De tal modo que o apóstolo Paulo vai se referir à lei no capítulo 8, no verso 2 da carta de Paulo aos Romanos, como a lei do pecado e da morte. Porque, embora a lei seja santa, boa e justa, ela revela o quanto eu sou pecador. E, sobretudo, revela a consequência dos nossos pecados. A morte. E por isso ele chama a lei que é santa de a lei do pecado e da morte. Mas o problema, volto a repetir, não é a lei, mas nós que somos pecadores, que estamos debaixo da maldição do pecado e somos incapazes de obedecer à lei na sua plenitude. No entanto, amados irmãos, a nossa alegria, o nosso gozo é sabermos que Jesus Cristo encarnou, se fez homem à nossa semelhança para cumprir toda a lei e para obedecê-la plenamente. Observe o que o apóstolo São Paulo diz em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, e o verso 4, quando ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Cristo nasceu debaixo da lei. Observe que a preposição aqui no texto não é sobre, é sob a lei. E embora a lei seja a própria expressão do caráter do Deus Filho, Jesus, ao se fazer homem, ao encarnar-se e se fazer homem à nossa semelhança, ele se submeteu à lei para cumpri-la e obedecê-la na sua plenitude, na sua completude. Veja o que Jesus diz no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Que Jesus nos diz:
não penseis que vim revogar a lei. E aqui entenda, lei aqui nesse texto é a lei moral. Não é a lei cerimonial e nem a lei civil. Esse texto, quando Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, ele diz, eu não vim para revogar a lei moral. Eu vim para cumpri-la. Eu vim para obedecê-la. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou jota da lei passará. Mas tudo haverá de se cumprir. Percebam, amados, Jesus veio para cumprir a lei. Mais um texto eu quero compartilhar com você. Mais um texto. Em Mateus, capítulo 3. Mais um texto da Escritura Sagrada. Mateus, capítulo 3. Que diz assim, a partir do versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Ou seja, ele diz, é necessário para que se cumpra toda a justiça. A justiça a qual Jesus se referia nesse texto é a justiça da lei. A lei é justa. No entanto, eu e você somos injustos, rendidos sob o pecado, e não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos ou pelos nossos próprios esforços. E não há nenhuma força moral para eu e você, para nós, cumprirmos a justiça da lei na sua plenitude. A lei é espiritual. A lei tem implicações no íntimo do nosso ser. A lei moral não é apenas consumada e obedecida nas explicitações, nas externalidades da prática, da obediência da lei. Porque a lei é espiritual, ela tem implicações internas, ela permeia e perscruta o íntimo do nosso ser. É exatamente por isso que Jesus diz, olha, o que diziam os antigos? Não matarás, eu porém vos digo. Se você for indiferente para com o seu próximo, você já cometeu o homicídio em seu coração. Se você chamar o seu irmão de raca, que é um termo em aramaico que não se sabe, muitos eruditos divergem no significado desse termo, mas é um termo que alude a uma postura de indiferença do indivíduo para com o seu próximo. Jesus compara isto a um homicídio. Jesus dá um significado, Jesus revela a implicitude da lei. Enquanto os fariseus preocupavam-se com as externalidades da prática da lei, da letra da lei, Jesus revela a implicitude da lei. Mas isso não é uma verdade revelada a nós só no Novo Testamento. Os profetas, já no Antigo Testamento, já nos falavam sobre esta verdade. O profeta Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, ele fala-nos da nova aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu escreverei a minha lei nos vossos corações. Não mais as escreverei em tábuas de pedra, mas na tábua dos vossos corações. E quando eu escrevê-la em vossos corações, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. A lei de Deus, ela foi inscrita no nosso coração. Paulo fala de uma lei gravada na consciência de todos os homens.
Lá em Romanos capítulo 2, versículo 15. Uma lei gravada na consciência humana. Mas Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, está falando da lei gravada no coração. E esta lei, ela é gravada pelo Espírito de Deus no coração daqueles que foram redimidos por Cristo, daqueles que foram resgatados por Cristo, daqueles que foram gerados de novo pelo poder do Espírito Santo. Enquanto que todos os homens têm a lei gravada em suas consciências, e são incapazes de obedecê-la, porque a lei é santa e nós somos pecadores. A lei naqueles que foram gerados de novo pelo poder do Espírito Santo, a lei no povo de Deus foi gravada pelo próprio Espírito de Deus em nossos corações. E é pelo Espírito de Deus que nós devemos buscar a obediência à lei, a cumpri-la. Porque o Espírito de Deus que agora habita em nós, nos capacita, nos instrui, nos guia e nos fortalece a obedecer a lei, a cumprir a lei. Não como se nós fôssemos cumpri-la e obedecê-la pelos nossos esforços ou pela nossa própria capacidade moral, mas pelo Espírito de Deus que agora habita em nós e que nos conduz à obediência da lei. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor Wagner Rodrigues, e o sábado, o quarto mandamento? Porque o pastor está dizendo que nós não devemos depreciar a lei, rejeitar a lei. Ora, se nem o Senhor Jesus rejeitou-a, como eu vou rejeitar a lei? De modo algum. Eu devo compreender, discernir a lei na perspectiva do Evangelho. Aquilo que a lei era incapaz de efetuar, de realizar, visto que ela estava enferma pelo pecado, o Evangelho realiza. A lei é justa, mas só o Evangelho justifica. A lei é santa, mas só o Evangelho santifica. A lei é espiritual, mas só o Evangelho é que nos torna criaturas espirituais. A lei é eterna, mas é só o Evangelho que nos conduz à eternidade e nos conduz à comunhão com o eterno. Só o Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei é perfeita, mas ela não aperfeiçoa. É só o Evangelho que nos aperfeiçoa e que por meio do Espírito Santo nós somos aperfeiçoados dia após dia pelo poder do Espírito Santo, para que nós nos moldemos à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo está sendo gerado em nós pelo poder do Espírito Santo e nós estamos sendo moldados à sua semelhança. Portanto, meus irmãos, veja o que Paulo nos diz aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E o verso, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo disse no capítulo 7, no capítulo anterior, que a lei revela o pecado, que a lei desperta o pecado e que a lei condena o pecado. Mas embora a lei condene o pecado, ela é incapaz de justificar o pecador. Pois quem justifica o pecador é o Evangelho. Então percebam que não há uma antítese entre a lei e o Evangelho. O Evangelho não revoga a lei.
O Evangelho completa a lei. A lei condena o pecado, mas é o Evangelho que justifica o pecador. A lei revela o quanto eu sou pecador. Quando ela diz não matarás, não cobiçarás. A lei revela o meu pecado. E a lei até desperta o meu pecado, porque como São Paulo diz, no capítulo 7 da carta aos Romanos, a partir do versículo 7, eu não conheceria o pecado se a lei não me dissera, não cobiçarás. Então, embora ela seja santa, ela seja justa, ela seja boa, embora ela revele o pecado, embora ela condene o pecado, e esse é o papel, esta é a função da lei, ela não justifica o pecador. Quem justifica o pecador, quem outorga a justiça com a qual Deus nos recebe como justos, não é a lei, é o Evangelho. Por isso, meus irmãos, nós devemos compreender a completude de ambos, a lei e o Evangelho. A lei, ela não deve ser revogada, e o seu papel é revelar o pecado, despertar o pecado em nós e condenar o pecado. O Evangelho, por sua vez, não nos condena, o Evangelho nos justifica. Por isso São Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 1 da carta de Paulo aos Romanos. No verso 2 ele diz, porque a lei do Espírito da vida, o Evangelho da graça, o Evangelho da justificação pela fé, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós estamos livres, irmãos, da condenação da lei, não da observação da lei. Talvez você esteja outra vez perguntando, pastor, e o sábado? O sábado eu tenho que compreendê-lo, discerni-lo na perspectiva do Evangelho, com a consciência do Evangelho. E o sábado nós vamos ter uma lição somente sobre o sábado. Mas permita-me dar apenas um vislumbre do que vai ser essa lição sobre o sábado. O sábado não diz respeito, irmãos, a mim enquanto pessoa, enquanto ente humano. O sábado nos remete a Deus, a obra que Deus realizou em nosso favor, e a atitude daquele que confia na obra de Deus, de descansar na obra de Deus. Assim como Deus descansou no 7º dia, o Filho de Deus também descansou de toda a sua obra, dizendo, está consumado. E todo aquele que nele crê, descansa, encontra o verdadeiro descanso em Jesus, encontra o sábado eterno em Cristo. De modo, amados irmãos, que nós devemos compreender a lei na perspectiva do Evangelho, com a consciência do Evangelho, da sua implicitude, da sua eternidade, da sua espiritualidade, a sua santidade. Portanto, meus queridos irmãos, compreendamos que esse entendimento de que a lei é coisa do Antigo Testamento e o Evangelho é coisa do Novo, é uma compreensão tosca, equivocada, no mínimo reducionista e simplista. A lei é todo imperativo divino, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento.
E o Evangelho é toda palavra de boa nova, das boas notícias de que Deus redime o pecador, não pelas suas obras, nem pelos seus esforços, nem baseado em sua própria justiça, mas tão somente na confiança que o pecador tem na obra de Deus, no favor de Deus, na graça de Deus. De tal modo, irmãos, que nós podemos encontrar Evangelho no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus prega o Evangelho para o primeiro casal, ali Ele nos revela a primeira vez o Evangelho. A semente da mulher que haveria de pisar a cabeça da serpente. Nós vemos mais uma vez o Evangelho sendo anunciado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 15, verso 6. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, quando Deus pré-anuncia o Evangelho a Abraão, dizendo: no teu descendente todas as famílias da terra serão abençoadas. E este descendente a qual Deus se referia, diz o apóstolo Paulo, não era Isaac, nem tampouco Ismael. Isaac era apenas um tipo, uma figura desse descendente que haveria de abençoar todas as famílias da terra. E esse descendente é Cristo. Para não ficar apenas nas minhas palavras, leia comigo o texto de Gálatas, capítulo 3, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o seu descendente, que é Cristo. Olha que Paulo diz que Deus pregou o Evangelho para Abraão, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, a partir do versículo de número 6. Ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei, para praticá-las. E é evidente que toda lei, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O texto está mostrando, irmãos, que Abraão, um personagem, o patriarca Abraão, foi justificado pela fé em Deus. Ele foi salvo porque creu em Deus. E quando ele creu, Deus lhe imputou a justiça pela fé, a justiça que é da fé. Outro personagem que foi justificado pela fé no Antigo Testamento, Davi. Raabe, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Vê a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Todos aqueles homens e mulheres foram justificados pela fé, não foi pelas obras dele, pelos esforços deles, porque eles confiaram em Deus. Eles creram em Deus e Deus imputou, outorgou a eles a justiça que não vem das nossas obras, mas a justiça que vem da fé em Deus. Quando no Antigo Testamento os hebreus
praticavam aqueles ritos, aqueles cerimoniais, aqueles sacrifícios que eram apenas sombras, que eram apenas ritos passageiros que apontavam para Jesus. Ali estava a sombra do Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício que se consumou em Cristo. A lei cerimonial é passageira, a lei civil também foi transitória, mas a lei moral, ela é eterna, ela é espiritual e ela deve ser compreendida e experimentada na vida cristã com a consciência do Evangelho. De que não é pelos nossos esforços, mas pela obra do Espírito, no íntimo do nosso ser, nos guiando e nos compelindo, pela graça de Deus, a uma experiência poderosa, genuína, com o Deus da vida, com Deus revelado em Cristo. Portanto, meus irmãos, nós podemos encontrar a lei no Antigo Testamento e também no Novo. Romanos capítulo 7 é um exemplo disso. O próprio Jesus fala-nos de uma lei em João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento eu vos dou. Não um mandamento tão novo assim. Mas é um mandamento novo no sentido de que faz parte das boas novas. É uma boa notícia para o homem. A lei, portanto, a lei moral não deve ser abrogada nem depreciada por nós. A lei e o Evangelho se complementam. A lei condena o pecado e o Evangelho justifica o pecador. A lei revela o pecado, mas é o Evangelho que conscientiza o pecador da gravidade do seu pecado e pelo Espírito ele é conduzido a Cristo. A lei nos revela a necessidade de Cristo Jesus, a necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Pois como o próprio Paulo, o apóstolo da graça, nos ensina em Romanos 10, verso 4, o fim da lei é Cristo. O propósito da lei é Cristo. Toda a função da lei, todo o significado da lei, o propósito dela é nos apontar para Jesus, para nós confiarmos tão somente nele. Eu quero fazer uma breve oração. Querido Deus, que nós possamos, ó Pai, através dessas palavras preciosas que emanam do Evangelho, que emanam de Ti, possam vivificar, renovar as nossas forças e dinamizar nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, com a mente iluminada pelo Teu Espírito, sermos tomados pela Tua graça, vivificados pelo Teu Espírito e continuarmos perseverando a jornada da fé até o dia de Cristo Jesus. Que a graça de Deus possa abundar dia após dia sobre a sua vida. Eu quero nesse instante, eu sei que nós já estamos passando um pouquinho do tempo, né? Mas dá a oportunidade para você que ainda me ouve e ainda me assiste. Se você tiver alguma pergunta, você compartilhar aí, né? Envia a tua pergunta sobre essa temática, né? A temática sobre a lei e o Evangelho, a relação entre a lei e o Evangelho, né? Porque nós estamos iniciando, né, essa temática, a nossa revista, né, que fala da relevância da lei, dos 10 mandamentos. Então eu quero dar 10 minutinhos, né, 15 minutinhos aí para perguntas. Se você tem aí alguma pergunta, envia-nos esta pergunta aí para a gente conversar
conversarmos sobre ela. Eu não tenho a resposta para todas as coisas, nem tenho esta pretensão, né? Nós somos limitados, mas pela graça de Deus, se nós não soubermos, nós iremos buscar o entendimento, a compreensão, estudarmos e, segundo o Evangelho, nós vamos tentar responder a sua pergunta, certo? Se nós não respondermos agora, nós vamos entrar em contato para te responder. Mas eu gostaria, se você tiver alguma pergunta, certo? Se você tiver alguma pergunta, nos envie aí em relação a essa temática, a temática da lei e do Evangelho, certo? Nós falamos durante toda a nossa live, né, de que não há descontinuidade entre a lei e o Evangelho. Essa compreensão que muitas das vezes é comum no meio evangélico é uma compreensão equivocada. Essa dicotomia, né, entre lei e o Evangelho, entre a lei e a graça, é um equívoco. A lei e o Evangelho são elementos que se complementam e não que se contradizem, né? Então nós vamos estar aqui, vou aguardar um pouquinho. Se você estiver aí mandando aí alguma pergunta, dá o seu joinha aí para a gente ler aqui a sua pergunta. Mas antes disso eu quero mandar o meu abraço aqui ao irmão Cordeiro. Graça e paz, querido. Deus te abençoe. Presbítero Demi, que Deus te abençoe, meu amado. Saudade de você, ó. Receba aqui meu abraço, certo? Deus te abençoe, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Você vê mais aqui, quem Mãe de Nã, que Deus te abençoe muito, poderosamente. Que bênção, que bênção. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe vocês poderosamente. Tem alguns nomes ali, irmãos, que eu não consegui ler, né? Tem uma visão um pouco ruim nesse aspecto, mas enfim, os irmãos ainda não enviaram nenhuma pergunta com relação a isso. Depois, se você quiser enviar uma pergunta no Messenger, certo? Nós estaremos à disposição de vocês, principalmente os nossos irmãos ali da nossa comunidade, a comunidade a qual eu pastoreio, a Missão Evangélica do Conjunto Cidade Oeste. Mais uma vez eu quero ressaltar, irmãos, que nosso templo vai estar aberto durante toda a semana, das 7h30 às 8h15, para você ir ao templo, levar a sua oferta, levar o seu dízimo para a manutenção da obra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida e vamos confiar no Senhor. Deus é provedor. Não desanime, isto vai passar, é um breve momento. Creiamos assim, creiamos em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, um grande abraço a todos, que Deus muito vos abençoe, em o nome de Jesus.